Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Vair Gontijo, eu observei que faltou uma página e meia, da página 28 até a página 29. Então, como é similar ao trecho que eu vou ler agora na página 54, eu vou começar com a página 28 e depois eu vou pular para a página 54, porque o restante já foi lido. Mas é importante para contextualizar essa parte que ficou faltando. Muitos livros excelentes descrevem as descobertas feitas pelos que vieram antes de nós. Os gregos, por exemplo, já herdaram essa tradição de associar as estrelas que se movem no céu aos deuses. As outras estrelas que eles conseguiam ver a olho nu foram catalogadas também, e muitas delas, em geral as mais brilhantes, foram associadas aos semideuses. Na Grécia clássica, na época de Péricles, tudo isso já era mais tradição e cultura do que religião. Apesar de uma população ainda ter medo de fenômenos celestes como eclipses e cometas. Temos hoje uma compreensão muito mais refinada do movimento das estrelas. Aliás, aquelas 5 estrelas que se movimentam de maneira estranha, nem sempre estrelas são. São planetas. São outros planetas do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os outros planetas e planetoides não são visíveis a olho nu. E como os gregos não tinham telescópio, nunca viram nem souberam a existência de nenhum deles. Passaram-se quase 2000 anos até que o telescópio fosse inventado. Marte, por exemplo, aquela estrela avermelhada, que às vezes se move para frente, para trás e para frente de novo, não é um deus da guerra, é um mundo como o nosso, girando em torno da nossa estrela de verdade, o Sol. E tem um diâmetro de 6.780 quilômetros, metade do diâmetro da Terra, ou mais ou menos o dobro do diâmetro de nossa Lua. A massa do planeta Marte inteiro corresponde a apenas 10% da massa terrestre, e a gravidade em sua superfície corresponde a 38% da nossa. Isso significa que alguém que pesa 100 quilos na Terra pesaria somente 38 quilos em Marte. Sinto muito se você concluiu isso, que ao chegar em Marte ficaria magrinho ou magrinha de repente. Seu corpo e sua massa não mudariam em nada, mas o planeta Marte é bem menor que a Terra e ele vai puxar você para o chão com uma força muito menor. Essa força com que o planeta nos puxa ou atrai, como dizemos em física, é seu peso. O material de que você é feito é sua massa. Resumindo, seu peso diminuiria em Marte, mas a sua massa continuaria igual. O Curiosity, por exemplo, pesa 900 quilos na Terra, mas em Marte seu peso é equivalente a 342 quilos. Marte sempre foi um planeta intrigante para a humanidade. Johannes Kepler, no século XVII, passou 20 anos estudando as medidas feitas pelo seu empregador na época, Tycho Brahe, que vivia na Dinamarca, em uma região que hoje pertence à Suécia. Até conseguir decifrar aquela massa de dados que ninguém entendera até então. Ele descobriu que fazia muito mais sentido pensar que Marte girava em torno do Sol, e não em torno da Terra, como ainda pensavam naquela época. Além disso, compreendeu que, em vez de Marte girar em um círculo perfeito ao redor do Sol, seu caminho ou sua órbita é um círculo achatado, uma elipse. Marte está bem mais distante do Sol do que a Terra, e, como a órbita marciana é muito achatada, sua distância do Sol varia entre a mínima de 206 milhões de quilômetros e a máxima de 249 milhões de quilômetros. Para fins de comparação, a distância média da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Marte gasta mais tempo para dar uma volta completa em torno do Sol do que a Terra. Na verdade, nosso planeta dá quase 2 voltas em torno do Sol no mesmo tempo que Marte leva para dar somente uma. Marte gasta 687 dias para dar uma volta completa, um ano marciano, enquanto a Terra gasta 365 dias, um ano terrestre. Mais interessante ainda é o dia marciano, é muito parecido com o nosso. Enquanto um dia aqui dura 24 horas, o dia marciano dura 24 horas, 39 minutos e 35 segundos. Para evitar maus entendidos, chamamos o dia marciano de Sol, o que faz sentido. Cada vez que o Sol passa por uma determinada posição lá em Marte, isso quer dizer que mais um dia marciano se passou. Bem, agora já chegando na página 54, ele vai falar da formação e geologia marciana. Marte é essencialmente um planeta vulcânico,
com uma superfície rochosa como a Terra e bem diferente dos gigantes gasosos Júpiter e Saturno. Urano e Netuno, situados depois dele, à medida que nos afastamos do Sol, que segredos as rochas marcianas guardam e podem nos contar se soubermos interrogá-las com instrumentos corretos e métodos suficientemente sutis. Há muito a saber, um mundo todo a descobrir. Por exemplo, será que as rochas marcianas preservam alguma evidência de formas de vida em nosso planeta vizinho? Já sabemos que Marte tem muitas rochas sedimentares, mas o que elas nos dizem? Que instrumentos deveríamos levar para lá com o intuito de obtermos os resultados mais significativos possíveis? Não conseguimos ainda desvendar a evolução geológica do planeta vermelho, mas, como em um quebra-cabeça, existem muitas pistas que nos ajudam a entendê-la melhor. Fotos de alta resolução da superfície marciana e medidas de altimetria do relevo foram obtidas por satélites nas últimas décadas, possibilitando grandes avanços no entendimento da formação e evolução do planeta. Muitos planetólogos acreditam que Marte não foi estável por um período longo, o suficiente para a vida complexa ter evoluído por ali. Segundo essa opinião, o planeta tomou um caminho diferente da Terra muito cedo, tornando-se o local inóspito que é hoje. Essa visão, no entanto, não é unânime. Nosso planeta se formou na mesma época que Marte, e as primeiras células vivas apareceram aqui em torno de 1 bilhão de anos depois. Pelo menos 3 bilhões de anos seguintes, que cobrem os períodos arcaico e prozoico, a Terra continuou a ser habitada somente por organismos unicelulares, isso por 2 bilhões de anos. Durante essa infinidade de tempo, quase nada aconteceu por aqui. Somente há cerca de 750 milhões de anos surgiram os primeiros seres vivos multicelulares. De repente, entre 540 e 520 milhões de anos atrás, tudo mudou. Nessa época aconteceu o evento mais relevante e mais espantoso da história do nosso planeta, que resultou na minha e na sua existência: a explosão cambriana. Nesse piscar de olhos do tempo cósmico surgiram os primeiros seres vertebrados, que dariam origem a praticamente todos os animais vivos da Terra. Não temos ainda um conhecimento suficiente sofisticado do nosso planeta para entender por que milhares de espécies de seres vivos surgiram ao mesmo tempo. Como a história da Terra é tão estranha, não é difícil pensar que Marte pode ter passado por uma evolução inicial parecida, com bilhões de anos de vida unicelular. Pode ser que, por alguma razão, a vida não tenha ido para frente por lá, não tenha progredido além das formas unicelulares simples, e que o planeta não tenha vivenciado o equivalente da nossa explosão cambriana. Marte também evoluiu do ponto de vista geológico, passando por 4 períodos distintos desde sua formação até o presente. O primeiro período é chamado de pré-noaquiano e durou em torno de 400 milhões de anos, indo da formação inicial do planeta, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, até 4,1 bilhões de anos. Nessa época, Marte, assim como a Terra, era um dos objetos crescendo em torno do Sol, que também acabara de se formar. Havia muita matéria ao seu redor e um bombardeio incessante em sua superfície. Objetos, desde grãozinhos de poeira até planetoides, caíram do céu e passaram a fazer parte do planeta. Foi então que se formou uma das características mais gritantes do planeta, a dicotomia norte-sul. Os hemisférios norte e sul do planeta são muito diferentes entre si. Trataremos com mais detalhes dessa dicotomia um pouco mais adiante. Outro fato notável dessa época é que provavelmente o planeta tinha uma atmosfera muito mais densa, bem diferente de hoje. O período pré-noaquiano termina mais ou menos com a escavação da grande bacia de Elas, formada por uma das últimas grandes colisões com um objeto enorme que ainda estava próximo a Marte e interceptou sua órbita. Elas é uma supercratera, com 2.300 quilômetros de diâmetro e mais de 7 quilômetros de profundidade. A pressão atmosférica nas partes mais profundas de Elas é quase o dobro da pressão da superfície de referência do resto do planeta, o equivalente ao nível do mar em Marte. Como não há mar no presente, a superfície de referência é uma esfera de 3.390 km de raio. O raio da esfera de referência da Terra é de 6.371 km. A pressão atmosférica nessas regiões mais profundas de Elas
está acima do chamado ponto triplo da água, ou seja, em algumas localidades no fundo da bacia de Elas, poderia existir água líquida no verão, estável ainda hoje, não passando imediatamente para a fase de vapor. Por essas razões, o que mais caracteriza a era marciana pré-noaquiana são a dicotomia norte-sul e a formação de Elas. Essa cratera supergigante. O segundo período pelo qual Marte passou durante sua evolução até o presente é o Noaquiano, nome dado a essa referência a Noaques, terra, ou terra de Noé, uma das regiões mais antigas da superfície marciana. Nesse período, que vai de aproximadamente 4,1 a 3,7 bilhões de anos atrás, houve grandes dilúvios em Marte, com afloramentos de água líquida na superfície, causando enchentes catastróficas e escavando vossorocas, erosão hídrica gigantesca, como é o caso novamente da região de Kasei Valleys. Ainda não conhecemos a causa desses dilúvios. As regiões que não foram escavadas e erodidas pela água são cobertas de crateras muito mais antigas. E Noaques Terra é um dos melhores exemplos. Em cada 1 milhão de quilômetros quadrados de Noaques Terra, existem mais ou menos 400 crateras de mais de 8 quilômetros de diâmetro. Se o Brasil tivesse a mesma densidade de crateras, teríamos pelo menos 3.400 crateras com mais de 8 quilômetros de diâmetro em nosso território. E nossa paisagem seria completamente diferente. Essas crateras marcianas se formaram mais ou menos no mesmo período em que a vida estava em processo de formação na Terra. Como havia água líquida em Marte nessa época, causando essas enchentes gigantescas, sua atmosfera também deveria ser muito mais densa e o planeta bem mais quente e úmido do que é hoje. Porém, por incrível que pareça, temos uma teoria bem sólida de como isso pode ter acontecido, e ela envolve os vulcões. Como já dissemos, o estudo de Marte poderia ter terminado após a missão do Mariner 4, que enviou para a Terra imagens que mostraram a região próxima ao Polo Sul marciano coberta de crateras. Isso fez a maioria dos cientistas considerar Marte um planeta morto. As coisas só melhoraram mais tarde com a chegada em órbita marciana do Mariner 9, que descobriu, entre outras coisas, o planalto de Tharsis, com seus antigos vulcões. O planeta havia sido geologicamente ativo, com um testemunho mudo dos vulcões a nos mostrar que o passado marciano não fora tão simples assim. Nessa região existem 3 vulcões alinhados, que são enormes em comparação com os vulcões terrestres. Para se ter uma ideia, o mais baixo deles, o Monte Pavonis, ou Pavonis Mons, está somente a meio grau acima do equador marciano e 113 graus a oeste da cratera Air. Ele tem mais de 14 quilômetros de altura. Mais ao norte está o Monte Ascraios, ou Ascraios Mons, com 18.200 metros de altura. E o terceiro vulcão, ao sul do Equador, é o Monte Arcia Mons, com 17.700 metros. Marte não tem um dos mecanismos pelos quais a Terra perde calor, que são os movimentos das placas tectônicas. Por isso, o resfriamento do planeta, desde seu nascimento de fogo, ocorreu por vulcanismo, que por alguma razão se concentrou na região de Tharsis. Além desses 3 vulcões, existem nessa região outros 2 que são muito maiores. O primeiro é o mais alto vulcão de todo o sistema solar, Olympus Mons, erguendo-se a 21 quilômetros acima do nível médio de referência do planeta. Portanto, ele é quase 3 vezes mais alto do que o Monte Everest, na Ásia, a montanha mais alta da Terra. Só a base dessa montanha marciana tem mais de 500 quilômetros de diâmetro. O outro é o Alba Mons, também chamado de Alba Patera. Como a lava desse vulcão era diferente da dos outros, apresentando muito menos viscosidade, ela escorria muito. Por essa razão, o Alba Mons não cresceu muito verticalmente e não passa de 6.800 metros de altura, 1/3 do Monte Olympus. No entanto, sua lava se estende até 1.350 quilômetros de distância da caldeira central. Em termos de área, Alba Mons é o maior de todos
e sua borda norte fica na área de transição da dicotomia norte-sul. Não sabemos em detalhes como nem por que o Planalto de Tarsis se formou, mas o planeta Marte vomitou do seu interior 300 milhões de quilômetros cúbicos de material que foram depositados pelos vulcões nessa região. Esse acontecimento pode ter tido consequências enormes para o planeta como um todo. Segundo uma estimativa, se esse material tivesse CO2 e vapor d'água nas mesmas concentrações da lava dos vulcões do Havaí, então o dióxido de carbono seria suficiente para produzir uma atmosfera com uma densidade 1,5 vezes maior que a densidade da atmosfera terrestre, que é de 1,5 bar. Além disso, o vapor d'água teria se acumulado na atmosfera, produzindo nuvens e chuvas que poderiam cobrir todo o planeta, com um oceano global de 120 metros de profundidade. Não temos certeza se podemos usar as características dos vulcões do Havaí para fazer inferência sobre os vulcões marcianos. Por isso não dá para dizer se houve toda essa água mesmo. Ainda assim, é razoável tentar fazer estimativas como essa, porque os materiais presentes em Marte são os mesmos que vemos aqui na Terra. Afinal de contas, os dois planetas foram formados do mesmo material que deu origem ao nosso sistema solar. Essa questão nos dá a medida do desafio que Marte nos propõe, de tentar entender seu passado distante, durante o período noquiano. Os fatos mais importantes desse período marciano, portanto, são a formação do Planalto de Tarsis e o início do vulcanismo, seguidos pelos dilúvios e da erosão. O terceiro período na evolução geológica de Marte é chamado Hesperiano e começa 3,7 bilhões de anos atrás. No entanto, o fim do Hesperiano e o início do período seguinte, o Amazônico, não são bem definidos, podendo ter acontecido entre 3 e 1 bilhão de anos atrás. Essas datas são muito incertas, principalmente esse limiar em que termina um período e começa o seguinte. A cena mais comum em Marte no período Hesperiano incluía vulcões jorrando lava por centenas de quilômetros. Veja, por exemplo, a região próxima ao vulcão Tirrena Patera. Pedra líquida inundou e cobriu grandes extensões do planeta, soterrando e apagando antigas crateras. É possível que lagos efêmeros tenham se formado nessa época também, mas não sabemos ao certo. O fato definido que marca o fim desse terceiro período, é o sumiço da água. Ao final dessa era, Marte secou, e não sabemos nem, em termos aproximados, quando isso aconteceu. Finalmente, o quarto e último período, o Amazônico, é o mais longo de todos e vai de mais de 3 bilhões de anos atrás a 1,5 bilhão de anos até o presente. A partir desse período, o planeta já estava essencialmente morto ou em coma. Marte havia se transformado em um local hiperácido, praticamente sem água na atmosfera ou em sua superfície. Esse período recebeu esse nome por causa da Amazonis Planitia, uma região de planície a leste do Monte Olimpo, que é plana, quase sem nenhuma cratera, com alguns sinais de geleiras e alguma erosão hídrica na superfície. O que distingue os dois últimos períodos dos anteriores é que o Hesperiano marca a transição entre as épocas de grande bombardeio de asteroides e produção de crateras característica dos períodos pré-noquiano e noquiano, e o planeta Marte do presente, hiperárido, frio e coberto de poeira vermelha. Já entendemos de modo geral a evolução do planeta Marte, que começou com um irmão pequeno da Terra, mas teve um futuro bem diferente. Porém, dois mistérios envolvem a formação de tantas marcas na superfície do planeta em um passado distante. O primeiro grande mistério é a dicotomia norte-sul marciana. Com o auxílio de satélites na órbita de Marte, foi possível medir a altura da superfície e o relevo do planeta com grande precisão. Usando lasers, podemos jogar pulsos de luz do satélite para a superfície e, ao captar um pouquinho da luz refletida de volta, é possível medir o tempo gasto para o pulso ir até a superfície e voltar para o satélite. Usando esse tempo e a velocidade da luz, é fácil calcular a distância de cada ponto da superfície de Marte até o satélite.
Essas medidas produziram mapas da altitude de cada ponto do planeta com precisão de centímetros. E o resultado é surpreendente. Veja a figura com o mapa colorido da topografia marciana nas páginas 2 e 3 do caderno de fotos. Há uma diferença gritante entre os hemisférios norte e sul. Se a Terra fosse como Marte, todos os nossos oceanos estariam no hemisfério norte e todos os continentes habitáveis estariam no hemisfério sul. Ao sul do equador marciano, o solo está em uma elevação bem acima da superfície da referência, que se parece um pouco com a nossa Lua, com muitas crateras em Noakes Terra. Isso indica que essa superfície é muito antiga e preservou as crateras até hoje. Já o hemisfério norte é completamente diferente. Em primeiro lugar, não há quase cratera alguma. A superfície é lisa, além disso, como se fosse o fundo de oceano. O hemisfério norte está a 3 km abaixo da superfície de referência. Apesar de muitos dados já coletados e de muitas teorias e hipóteses, não sabemos a origem da dicotomia norte-sul, que pode ter ditado como o planeta evoluiu e se diferenciou da Terra. Existem pelo menos 3 hipóteses para a origem dessa dicotomia na crosta marciana. Uma delas envolve mecanismos endogênicos, acontecimentos do interior de Marte, abaixo da superfície, enquanto as outras duas envolvem processos exogênicos, ou seja, vindos de fora. A primeira hipótese exogênica propõe que o impacto com um grande objeto, quase do tamanho de Marte, pode ter apagado as crateras que deveriam existir ali, no hemisfério norte. A grande energia liberada na colisão teria fundido as rochas e recapeado o hemisfério norte do planeta. Se essa hipótese for verdadeira, isso deve ter acontecido muito tempo atrás, durante o período pré-noaquiano, quando Marte ainda estava em formação e havia muitos objetos grandes à sua volta. Entretanto, essa teoria não explica bem por que o bombardeio de objetos menores não formou novas crateras no hemisfério norte, durante o período noaquiano. A segunda hipótese exogênica envolve múltiplos impactos que também devem ter ocorrido na infância do planeta. Eles teriam o mesmo resultado de remover parte da crosta marciana na região norte. Além dessas duas, há também a terceira hipótese, que é a endogênica. Existe a possibilidade de que o manto marciano tenha aflorado até a superfície e seu movimento tenha afinado a crosta marciana no hemisfério norte, causando o recapeamento dessa parte do planeta. Muitas pessoas pensam que a superfície do hemisfério norte é lisa porque a água correu do hemisfério sul para lá, levando sedimentos que entupiram as crateras e deixaram tudo liso. Se isso aconteceu, o hemisfério norte já teria bem mais baixo que o sul. Já seria, ou seja, a dicotomia norte e sul já teria se formado. Isso poderia ajudar a explicar a falta de crateras na primeira hipótese exogênica, mas, mesmo assim, ainda restariam muitas perguntas e inconsistências. É bastante óbvio nos mapas topográficos de Marte que, de fato, muita água correu do sul para o norte, porque os leitos secos dos rios ainda estão lá, começando nas terras altas do sul e terminando nas terras baixas do norte. Em dias longínquos, dos quais ninguém pode dar testemunho, choveu muito em Marte. Que cheiro tinha essa chuva? Que barulho fazia? Se não havia ninguém para cheirá-la e para ouvi-la. Somente com um ciclo hídrico completo, com grande quantidade de água líquida instável na superfície, transporte de massa para as nuvens, chuva e neve, seria possível encher rios que correram por milhares de anos. Se isso aconteceu mesmo, então os lagos, possíveis reservatórios de água líquida, acumulariam poeira no fundo por centenas de milhares ou milhões de anos e formariam rochas sedimentares em Marte. Dados obtidos com radares de baixa frequência, que mapeiam o material abaixo da superfície, sugerem que existe uma população de crateras entupidas no hemisfério norte marciano, que pode ser tão grande quanto as crateras das terras altas do sul. Em Noakes Terra. Ainda sabemos muito pouco sobre Marte, mas podemos dizer que o fenômeno causador da dicotomia norte-sul afetou para sempre a evolução desse planeta e as chances de vida por lá. O segundo mistério é o Valles Marineris, a região do Planalto de Tharsis,
Acumulou tanto basalto vindo do interior do planeta que as rochas embaixo não aguentaram peso e sofreram fratura, criando o maior cânion do sistema solar. Dilúvios bíblicos alagaram e aprofundaram esse canal, que seria descoberto 3 bilhões de anos mais tarde pela nossa minúscula espaçonave não tripulada, a Mariner 9. Como já mencionamos, o Valles Marineris ganhou esse nome em homenagem a Mariner 9 e tem 4.000 quilômetros de extensão, mais ou menos a distância do extremo norte ao extremo sul do Brasil, chegando a 200 quilômetros de largura em algumas partes e 7 quilômetros de profundidade. Como e quando esse vale foi escavado? Que processos produziram a água que correu por ali, fazendo aquele estrago na superfície e depois desaparecendo, deixando somente essa enorme erosão como testemunho de acontecimentos ocorridos muito antes de haver humanos aqui na Terra? Não sabemos ao certo se esses dilúvios foram causados por chuva e se a água brotava do chão ou as duas coisas. No entanto, é certo que muita água correu das terras altas do sul para as regiões mais baixas do hemisfério norte. Pelo menos parte dessa água deve ter esculpido o enorme Valles Marineris que vemos hoje e que deságua mais ou menos nas coordenadas marcianas 10 graus norte, 320 graus leste. Essa região está mais ou menos na borda da dicotomia norte-sul. Em regiões mais ao norte de Marte, o terreno é todo baixo e liso, quase sem crateras. Temos uma longa lista de perguntas sobre o planeta Marte, para os quais ainda não temos respostas. A maior e mais integrante delas é: algum tipo de vida se formou em Marte? Não sabemos. Se não se formou, por que não? Não sabemos. O que aconteceu com a atmosfera de um planeta inteiro que de um dia foi tão densa quanto a nossa e depois entrou em colapso? Não sabemos. Nossa melhor teoria para explicar o sumiço da atmosfera tem vários problemas e, de certa forma, só adia a resposta, sem resolver a questão. Se Marte teve água líquida no passado, o que aconteceu com ela? Temos várias hipóteses, mas não sabemos com certeza. Até podemos explicar razoavelmente o sumiço da água, mas essa teoria sugere que Marte estaria coberta por carbonatos, que nunca foram encontrados nem por satélites em órbita, nem por nenhum veículo que desceu até sua superfície, incluindo aí o Curiosity. Então, em vez do problema da água, ficamos com o problema dos carbonatos. O que aconteceu? Que forças levaram Marte a se diferenciar tanto da Terra nos últimos 3 bilhões de anos? Por que o planeta se tornou hostil à vida no presente? Não sabemos as respostas a nenhuma dessas perguntas, e elas nos parecem ser boas razões para continuarmos estudando Marte, o planeta da geologia dos extremos. Termino aqui na página 62.